Então fala você ligado aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não por isso que é uma parte do vídeo. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, deixe o seu like e habilite o sino das notificações para que você possa receber todos os nossos vídeos, todas as notícias aqui do canal Vasco Connection, notícias de nossos gigantes da colina. Bom, vou falar sobre a maior contratação da história do Vasco, ponto final e nova reunião marcada dentro do clube, tá? Começando sobre o Ramon Dias colocou um ponto final, sabe, nessa história do time, né? Das dúvidas, na verdade. Quando ele arma o time, quando ele encontra soluções, né? Que muita gente discutindo, duvidando. Lá atrás ele encontrou uma solução com Rossi, aí o time foi bem, Rossi, Verratti, Paulinho, Praxedes ali no meio campo, Lucas Piton pelo lado esquerdo, Paulo Henrique, Robson, ou até mesmo Pumita pelo lado direito. Enfim, ele criou uma estrutura para o Vasco e sempre no segundo tempo ele tinha dois jogadores que eram fundamentais também, que é o Gabriel Peck, que continua sendo fundamental no time titular, mas eu estou falando de um passado recente, e o Marlon Gomes. Eu vou falar sobre eles também aqui, vou atualizar a situação desses dois jogadores. Daí, o Rossi, houve a contusão do Rossi, né? Aí o Rossi sai do time. Aí ele precisa encontrar uma solução, né, para a estrutura de time que ele montou. Muita gente dizendo em alguns jogos, ó, o Ramon Dias está mexendo errado. A questão não é essa. A questão é que ele olhava para o banco de reserva após a saída desses jogadores, Rossi, Marlon Gomes, e não encontrava opções para o ataque. Essa é que é a grande realidade. E ele deixou muito claro com a chegada do Rossi que ele gosta desse jogador que sabe, ó, eu sei jogar como ponta, eu sei chegar na linha de fundo, eu sei fazer bons cruzamentos. Ele deixou isso muito claro. Daí ele começou a garimpar dentro do clube de novo, né? Ó, preciso encontrar novamente um jogador lado de campo e tal. Daí, no jogo retrasado do Vasco, ele achou o Eric Marcos, entrando já no segundo tempo. Jogo passado, o Eric Marcos entra na equipe titular, né? O Vasco vence a equipe do Cuiabá. No jogo que o Vasco foi derrotado, gol do Alex Teixeira, o cruzamento foi do Eric Marcos também. E aí, eu observando o time, analisando o time, não sei se você concorda comigo, deixe seu comentário aqui embaixo, ele encontrou mais algumas soluções. Eric Marcos no time titular, já que eu não tenho Rossi, Orediano, que entrou e fez um golaço, né? Muita gente já pedindo o Orediano como titular, é aquela questão da calma, né? Ó, encontramos mais um jogador, mais uma boa opção no banco de reservas, um jogador que não vinha jogando. Alex Teixeira não vinha jogando. Daí o Ramon Dias vai realmente, recuperando jogadores importantíssimos. Estão sendo importantíssimos para o Vasco. Né? Então, assim, eu vi um comentário, né, quando eu falei, pô, a base do Vasco é muito forte, não fosse a base do Vasco, aí o cara comentou assim, tá maluco? Que não é base forte? Cadê os jogadores fortes? Falei, quem colocou o Vasco ano passado, recolocou o Vasco na primeira divisão? Porque Marlon Gomes é base, Andrei Santos é base, Gabriel Peck é base, e todos fizeram a diferença com a camisa do Vasco ano passado. Num time super limitado. Esse ano, mais uma vez, jogadores oriundos da base do Vasco, né, como Gabriel Peck, que continuou no time e tem que continuar, porque eu tenho certeza que o Gabriel Peck vai decolar para o futebol. Gabriel Peck começa a encorpar para o futebol. Né? E o Eric Marcos, que é muito talentoso, é muito rápido, né? Criando muitas situações para o Vasco no sistema ofensivo do time. E aí o Ramon Dias começou, é evidente que o cara vem de fora, ele tem que conhecer todos os jogadores, o elenco inteiro, o time não draga danada, enfim, afundado lá na zona de rebaixamento, ele tinha que achar solução. Ah, eu tenho que achar as soluções, mas as soluções tem que ser, ó, para ontem. Né? Eu espero, e isso vai acontecer, se Deus quiser, que o Ramon Dias, no final da temporada, ó, conseguimos permanecer na primeira divisão, vamos reforçar ainda mais esse elenco e vamos fazer uma grande pré-temporada, que é o que ele sabe fazer, que é os preparadores
físicos do Vasco, considerados os melhores do mundo, sabem fazer. Tá certo? Então, o Ramon Dias, na minha opinião, colocou um ponto final nessa história e começou a achar as soluções. Tá certo? Sobre a maior contratação da história do Vasco, né, assim, pelo menos no quesito salário, né, Dimitri Payet, é um outro jogador, craque, tá? Que pode, e eu tenho certeza que vai fazer a diferença com a camisa do Vasco. Precisa, sim, condicionamento físico, precisa de um bom tempo para adaptação no futebol brasileiro, precisa dos treinamentos, entrosamento com a equipe principal. É uma pressão danada jogar com a camisa do Vasco o tempo inteiro, pressionado para sair de uma situação delicada. Se o Vasco estivesse brigando por título, seria uma outra história, mas não é a situação do momento do Vasco. A situação, o momento é de um clube que tem que sair da zona de rebaixamento, né? Então, é um jogador que eu tenho certeza, a gente só tem de uma coisa, né, gente? Então, assim, eu tenho quase certeza que o Payet vai brilhar muito com a camisa do Vasco. É um grande jogador. Tem um contrato legal com o clube. E aí é a mesma situação. Espera virar o ano. Dá uma pré-temporada cheia para esse cara. Entrega uma preparação física legal para ele. Treina com o elenco o tempo inteiro. Sabe? E aí começa a montar um time. Eu tenho certeza que o Vasco, ano que vem, vai montar um time mas muito mais forte do que isso. Ou seja, vai deixar esse time mais robusto. Nós não temos um mau time, não. Temos um bom time, tá? O que faltou no início da temporada foi comando, foi inteligência, estratégia. Faltou o departamento de futebol, no início da temporada, um filme de terror, né? Depois foram corrigindo a rota e tudo mais. Bom, antes de eu falar do jogo aqui, Vasco, Botafogo, as prováveis escalações e tudo mais, tem reunião marcada hoje dentro do clube, justamente com essa proposta de manter o Vasco na primeira divisão, principalmente para separar o futebol do momento político do clube. Como vocês sabem, semana que vem tem eleição dentro do Vasco, a eleição do Vasco é sempre muito pesada. Então, uma reunião muito importante, espero que as coisas realmente, do lado de cá o futebol, do lado de cá a questão da política, separando sempre, que todos possam pensar somente no Vasco, porque eu não quero, eu tenho certeza que vocês também não querem ver um Vasco novamente rebaixado para a Série B, eu não quero, né? E tenho certeza que não vai também, os críticos de plantão aí. Vamos virar esse jogo e tudo mais, tá certo? Vamos mudar o assunto agora aqui, porque amanhã, segunda-feira, vamos enfrentar a equipe do Botafogo. Eduardo, o Botafogo tem 3 desfalques, é bem verdade, né? O Ramon Dias também vai ganhar um reforço muito importante para esse jogo, a volta do Verratti, né? Um dos principais jogadores do Vasco, né? Atualizando vocês aí sobre o Marlon e também o Rossi, seguem em tratamento e serão avaliados amanhã antes do jogo, tá? E assim, são 2 jogadores que eu quero demais o retorno, tá? Mas eu não quero que acelere esse processo, essa transição. Por quê? O Rossi tentou acelerar, ou tentaram acelerar o retorno do Rossi e deu no que deu, machucou de novo. Então assim, então segura mais um pouco e volta quando tiver realmente 100%. Tá? Então é uma situação que chama a minha atenção. Bom, as prováveis equipes, né, os prováveis times, né, tanto do Botafogo quanto do Vasco. Gente, o Botafogo tem 3 desfalques, né, importantes pro jogo contra a equipe do Vasco amanhã, né? Mas eu vou começar aqui com o provável Vasco. O Vasco deve ter somente uma mudança, o retorno do Verratti. Aí a dúvida está lá no ataque, né, por conta do Payet, né, o Eric Marcos ou o Payet. Eu continuaria com o Eric Marcos e entraria com o Payet no segundo tempo, né, no segundo tempo do jogo. Né, de repente ali para você ganhar, Payet vai ganhando ritmo, tem 30 minutos, 25 minutos de jogo, desenvolve o teu futebol, até mesmo 45 minutos, pelo menos essa é a minha opinião. Entendendo o momento do Payet, é só você parar, analisar, né, peraí, o cara é craque, o cara encontra realmente jogadas diferentes, mas ele precisa, né, de uma forma melhor, de um condicionamento melhor, e isso não é da noite para o dia, não adianta, não adianta, não é da noite para o dia.
Ele entrou com um campeonato rolando, o cara estava parado, não adianta, gente. Não tem. A grande questão é, precisa de tempo, né? Você entra numa academia hoje, você que está fora de forma. Você acha que em um mês você vai conseguir recuperar a sua forma? Ou a forma que você deseja? Claro que não. Claro que não. Isso aí é do ser humano. 1, 2 meses, duvido. É difícil. Vamos lá, provável escalação do Vasco. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, aí Gabriel Peck, Eric Marcos e Verrete. Aí aquela situação, Eric Marcos ou Payet tá aqui no ataque. Então, assim, existe essa dúvida? Existe. Mas a certeza está na cabeça do técnico Ramon Dias. Eu tenho certeza que ele vai escolher a melhor opção, tá? Eu, deixando aqui a minha opinião, peço a sua também aqui embaixo, manteria o Eric Marcos. Já a equipe do Botafogo, o provável Botafogo, Lucas Perry, Di Plácido, Felipe Sampaio, Bastos e Marçal, Danilo Barbosa, Tietê, Eduardo, Júnior Santos, Vitor Sá e Tiquinho Soares. Então, é um jogo difícil, é um jogo contra o líder do campeonato. O Vasco, já começamos bem, né? Porque o Bahia perdeu ontem para o Grêmio por 1-0, né? Ficou ali estacionado, né? Com 37 pontos. E o Vasco precisa, né? Demais dessa vitória para realmente, 37. Quem tem 37 aqui é o Bahia, parou, já jogou, perdeu. Santos também com 37. E Cruzeiro com 37. O Vasco tem esse jogo amanhã, uma decisão de Copa do Mundo. É entrar em campo, buscar esses 3 pontos, pelo amor de Deus, vamos com tudo, vamos para cima. É clássico contra o líder do campeonato, tá pressionado, tá? O Palmeiras igualou o Botafogo no número de pontos, tá? Hoje o Palmeiras tem 59 pontos junto com o Botafogo. O Botafogo tem um jogo a menos, tá? O Botafogo tem um jogo a menos, mas o Palmeiras é um grande time. Deixou o Palmeiras... A realidade é que o Botafogo perdeu toda a gordura. A pressão está muito grande pelas bandas do Botafogo. Essa é que é a grande realidade. Então, o Vasco, o time, a torcida, precisa usar isso ao nosso favor. Por quê? A parte mental dos caras, tá todo mundo abalado, pode ter certeza. Eu não posso... eu tava 12, 13 pontos na frente do segundo colocado. Hoje eu olho para a tabela do campeonato, Palmeiras com 59 pontos e Botafogo também com 59 pontos. Então, assim, é uma situação que chama atenção e pode ter certeza. Além dos desfalques, existe uma pressão muito grande, mas muito grande, pelo lado lá, pelas bandas do Botafogo. É jogar com seriedade, com muito respeito, com muita vontade e dedicação e conquistar esses 3 pontos diante do ainda líder, né, do Campeonato Brasileiro, Botafogo. Tá certo? Daqui a pouco tem mais vídeo, daqui a pouco tem mais live. E outra coisa, se inscreve aqui embaixo, mais uma vez, se inscreve, sobe o like, compartilha o canal com todo mundo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.